E agora a situação evoluiu para uma ameaça direta de invasão. Hoje nós estamos aqui no dia 23, né? Nós não, inclusive nem sabemos direito o que está acontecendo. O que vai acontecer, vamos esperar o desenvolvimento do dia, mas a ameaça seria a de que, na tentativa de entregar uma suposta ajuda humanitária à Venezuela, tropas ou brasileiras ou colombianas, apoiados pelos norte-americanos, pelos ingleses, etc. e tal, procurassem, né, penetrar o território venezuelano. Vamos ver o que vai acontecer, não está claro, né? Mas existe uma pressão muito grande da parte dos norte-americanos no sentido de fazer isso. Primeira coisa que a gente deve dizer é que há uma clara tentativa, né, do imperialismo, mais uma vez na história. São os casos aqui, contam-se aos milhares, né, de jogar um povo contra outro em função dos seus interesses econômicos. Uma das características fundamentais da política imperialista no mundo é mobilizar uma população para que essa população entre em guerra com outra população. E aí os dois povos aí, mobilizados por dirigentes corruptos, subservientes ao imperialismo, acabam se destruindo, e ainda por cima o imperialismo aparece como pacificador, como árbitro, etc. e tal, né? Eu mencionei na sexta-feira, ontem, na análise que nós estamos fazendo, e eu acho que é um caso modelo para o problema, né? Porque desmascara completamente o imperialismo, o caso de Ruanda, né? Se vocês veem o caso de Ruanda, tem muito filme, tem muita coisa sobre Ruanda, aparece assim, uns malucos, ninguém sabe de onde esses malucos vieram, do aquém e do além, porque havia duas etnias em Ruanda, né? Tutsis e Hutus. Os Hutus perderam a boa e começaram a matar os Tutsis na rua, aparentemente sem motivo. Em muitos filmes você assiste o filme, e dá a impressão de que não há motivo para tanta monstruosidade. No entanto, o motivo, ele é o motivo tradicional dessas guerras muito sangrentas, é o imperialismo, né? Uma coisa que os filmes em geral não explicam, né, é que os Tutsi, eles eram aliados dos belgas, Eles eram, digamos assim, o setor, né, a direção Tutsi, não todo o povo, logicamente, eram o setor através do qual se manifestavam os interesses da Bélgica dentro do país, que era uma antiga colônia belga. Os belgas criaram uma pseudo-classe dominante, com os Tutsis, né, baseado na aparência, pegaram os negros que eles consideravam, de acordo com o critério deles, mais bonitos, e colocaram lá como classe dirigente. Colocaram esse pessoal na burocracia, deram postos, uma certa cultura e tudo mais. E os Hutus ficaram lá excluídos do poder. Os Tutsi, logicamente, essa etnia foi criada apenas para controlar o país, era uma minoria dentro da população, cerca de 15%. E os Hutus eram a maioria, cerca de 85%. Vocês podem imaginar, nessas circunstâncias, né, a animosidade que se criou entre um e outro segmento da população. Quer dizer, os Tutsis eram vistos assim como privilegiados, como opressores, como representantes do sistema de dominação dos belgas e tudo mais. Quando houve eleições democráticas no país, os Hutus ganharam a eleição, porque eles eram 85% da população, né? Ganharam a eleição, logicamente que não ganharam a eleição por ganhar. Ganharam a eleição com a ajuda dos franceses, né? Na verdade, ganharam as eleições com a ajuda do trio mais maravilhoso que tem na política internacional: franceses, ingleses e norte-americanos. Aí o trio, né,
organizou a coisa de uma tal maneira que o antagonismo foi crescendo entre os dois setores, em vez de chegar num acordo. O governo de Ruanda chegou a ser um governo de colaboração, onde o presidente era Hutu e o primeiro-ministro era Tutsi. Mas aí, né, os franceses organizam o assassinato do presidente Hutu, derrubam o avião dele, isso aí tudo coisa já demonstrada, né? E isso daí explode numa onda enorme de violência dos Hutus contra os Tutsi, né? Com a ideia de que os Tutsi estão tentando retornar ao poder total em Ruanda. Aí pega uma parcela, logicamente, que mais desclassificada da população, mais desesperada e tudo mais, e jogam essa parcela contra os outros, resultando tudo isso na morte de 800 mil pessoas. Nada disso tem a ver com o desenvolvimento interno de Ruanda. Tudo isso tem a ver com os interesses econômicos do imperialismo e os jogos políticos que eles fazem com os governos, né? Aí bom, a coisa se desenvolve, Ruanda continua lá, né, debaixo da bota do imperialismo, em função da exploração de minérios e tudo mais. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento aqui entre Brasil e Venezuela. A tentativa do imperialismo, o que é? É fazer com que nós brasileiros, né, os colombianos, nos joguemos em cima dos venezuelanos, para que eles possam roubar o petróleo dos venezuelanos e os nossos também. É isso. O pior de tudo é isso daí, né? Quer dizer, ainda se eles falassem, vamos roubar o petróleo dos venezuelanos, damos uma parte para os brasileiros, mas não é, eles também estão roubando o nosso aqui. Estão roubando o nosso e o deles ao mesmo tempo. E aí querem, isso daí que é o mais espantoso de tudo, em termos de pretensão, né? Que os brasileiros vão lá morrer pelos lucros das companhias petroleiras norte-americanas, inglesas, das grandes mineradoras e tudo mais. É uma coisa totalmente absurda, né? É uma aventura política total. Os militares que defendem isso daí, porque há no governo Bolsonaro quem defenda isso, aparentemente é uma minoria, mas há quem defenda isso, são os aventureiros que estão dispostos aí, por um cachê, né, a brincar com a vida de milhares de brasileiros numa guerra para a qual, em benefício do Brasil, só haveria destruição, morte, prejuízo e tudo mais. Isso sem falar na destruição do lado venezuelano, né? Seria uma aventura criminosa, jogar aí soldados brasileiros para morrer numa guerra em função dos interesses de grandes companhias petrolíferas. Os norte-americanos, aparentemente, eles conseguem, né, fazer isso daí com o seu próprio povo. Fizeram isso aí no Iraque e tudo mais. Agora, até nos Estados Unidos existe uma pressão, não é majoritária, mas existe uma pressão porque há setores da população norte-americana que se beneficiam da política imperialista. Recebem uma migalha, recebem um certo suborno econômico e social pelos ganhos do imperialismo, principalmente na classe média norte-americana e nos setores, né, da aristocracia operária norte-americana. Mas no Brasil ninguém ganha nada com isso. Pelo contrário, né, nós estamos perdendo. Então, mais ainda, há motivos aqui para se opor a esse tipo de guerra, né? Se o Brasil se enfrenta com a Venezuela, não sabemos se vai acontecer, mas existe como ameaça, a pressão norte-americana é muito grande, é preciso que fique absolutamente claro que nada disso está sendo feito em função do interesse nacional brasileiro. Tudo isso está sendo feito em função do interesse de grandes empresas estrangeiras que também estão sugando o povo do sangue brasileiro, né? A posição nossa em relação à Venezuela é nenhuma guerra entre Brasil e Venezuela. E com relação ao imperialismo,
Se ele for fazer o seu trabalho sujo sozinho, nós somos contra a intervenção imperialista na Venezuela. Nós somos contra a intervenção colombiana na Venezuela. E nós somos contra a intervenção na Venezuela, independentemente do que aconteça lá. Né? Seja lá o que estiver acontecendo, as pessoas podem achar muito bom, podem achar muito ruim. É um problema dos venezuelanos. Os estrangeiros não têm nada a ver com isso. Até porque estrangeiro nenhum vai acrescentar nada de bom, só vai piorar. Em Ruanda, enquanto eles matavam 800 mil pessoas com facões na rua, ninguém se animou a intervir lá. Nunca. Deixaram o povo morrer. E a matança só parou quando um exército Tutsi, Frente Patriótica Ruandesa, invadiu o país e começou a matar o pessoal que estava matando a população. Só parou aí. Quer dizer, eles mesmos que resolveram o problema. Norte-americanos não intervieram, a ONU não interveio, tinha um destacamento militar lá para manter a paz, não interveio. Os franceses intervieram a favor do massacre, os belgas não se animaram a se opor aos franceses, ninguém interveio, ingleses não intervieram, todos esses humanitários e pessoas favoráveis a salvar a pele de todo mundo quando essas pessoas têm muito petróleo, como é o caso da Venezuela, não fizeram absolutamente nada. Né? Então, por isso nós temos que defender uma política que é a seguinte: vamos deixar que os países resolvam seus problemas sozinhos, porque a ajuda do imperialismo custa muito mais caro do que você resolver sozinho, no final das contas. Você é massacrado, você é aniquilado, você sofre um genocídio e depois ainda roubam toda a sua riqueza. É assim que funciona o negócio. A independência dos países diante do imperialismo é fundamental. Né?